companheiro Alckmin vai fazer uma viagem muito importante, eu considero uma grande viagem para o México, a pedido da presidenta Cláudia, aceitando um oferecimento meu, depois da taxação dos Estados Unidos. Eu conversei com a Cláudia e disse para ela que eu ia mandar o meu vice-presidente da República e alguns ministros e empresários para que a gente possa descobrir o potencial de relação que tem entre México e Brasil. Então, isso vai ser uma viagem muito importante e eu estou muito certo, Alckmin, que será uma viagem de sucesso. E eu pretendo terminar essa reunião antes do almoço, para que cada um almoçar, sabe, com quem tinha combinado de almoçar. Nós estamos vivendo um momento, eu diria, histórico importante, porque é um momento de desafio para nós. Todo mundo sabe o que tem acontecido a nível internacional, todo mundo tem acompanhado há longo tempo a questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, e todo mundo sabe que essa guerra está para chegar no final. Ou seja, eu acho que tanto o presidente Putin quanto o presidente Zelensky já sabem o limite de onde vai essa guerra. A Europa já sabe o limite, o Trump já sabe o limite. Então, eu acho que estão apenas aguardando o momento que eles tenham coragem de anunciar o fim dessa guerra. Na verdade, eu acho que a preocupação maior de todos eles agora é quem vai ficar com a dívida da guerra. Quem vai ficar com a dívida da guerra? Porque alguém vai ter que tentar ajudar a recuperar a Ucrânia, alguém vai ter que tentar se rearmar outra vez. A União Europeia aprovou 800 bilhões de euros, sabe, de rearmamento de todos os países da União Europeia, quando a gente estaria precisando de dinheiro para acabar com a fome ou para, quem sabe, manter as florestas em pé, já que a gente vai ter a COP30 em Belém. Depois nós temos a continuidade do genocídio na faixa de Gaza, sabe, que não para, todo dia tem uma novidade, todo dia mais gente morre, todo dia crianças que estão com fome aparecem na mídia, crianças totalmente esqueléticas, sabe, atrás de comida, e são assassinadas como se estivessem em guerra. São assassinadas como se fosse do Hamas. E vocês percebem que a fragilidade do mundo é tão grande, a fragilidade da governança global é que ninguém toma atitude. Ou seja, é por isso que nós estamos há muito tempo reivindicando essa questão de mudança na governança da ONU, para que tenha alguém que tenha interferência de parar com um genocídio como esse, de parar com uma guerra, de evitar uma guerra, coisa que nós não temos hoje. É por isso que nós vamos continuar brigando para que a governança mundial seja repensada, fortalecida, com a entrada de muitos outros membros. E tem a questão da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs são um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Não, isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, nas nossas florestas, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser, para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos, de ninguém, de ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E depois, uma coisa importante, companheira Gleice, que eu acho, é que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, com a família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre
de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, sabe, seja respeitado. Não é possível. Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a desfaçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria. Ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, sabe, o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, sabe, esse país democrático, soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Dito isso, eu passo a parte. Depois eu vou falar outra vez. Aí eu vou falar diretamente para os ministros. Eu queria aqui passar a palavra para o companheiro Alckmin. Duas boas notícias. Aí o presidente Lula lançou ontem o programa para bens e capital. Então, 10 bilhões do BNDES, 2 bilhões da FINEP, Luciana. E Haddad, 10 bilhões do BNDES. Então, são 12 bilhões com juros menor, vão variar entre 8% e 10%, para bens e capital. Renovar, presidente, o parque industrial brasileiro, máquinas, equipamentos. As máquinas estão com 15 anos, 14 anos em média. E a depreciação estava levando 15 anos para depreciar uma máquina. O presidente Lula lançou depreciação acelerada, deprecia em 2 anos. E agora financia 12 bilhões para a renovação do parque industrial brasileiro, ganho de competitividade, redução de custos e melhor produtividade. Segunda boa notícia é o carro sustentável. O presidente Lula lançou o IPI 0 para aquele carro de entrada. O que é o carro? E está um sucesso. Está vendendo quase 17%. Eu tenho fim de semana visitado concessionária de automóvel lotado. Então, o que é o carro sustentável? É um carro que 80% ele é reciclável, reciclabilidade dele, não emite mais que 83 gramas de CO2 por quilômetro rodado, então ele polui menos, ele é flex e é o carro 1.0. 5 montadoras já se credenciaram e estão vendendo. A Volkswagen, o Polo, a General Motors, o Onix, a Renault, o Kwid, a Hyundai, o HB20, e a Fiat Stellantis, 2, o Argus e o Onix, Mob. Então, são 6. Tem carros sendo vendidos a R$63 mil. O IPI veio para 0, a montadora dá desconto, a concessionária dá desconto, o marco de garantia que o Congresso votou a lei ajuda a melhorar o spread e aumentar a oferta de crédito. Então, sucesso absoluto aí do carro sustentável. Importância social, pessoas de menor renda poder ter acesso a um carro novo. Importância econômica, emprego, indústria crescendo, concessionária vendendo, e importância ambiental. Depois, 1 minuto, presidente, sobre a questão das tarifas. O último número que nós temos é 41,3% estão excluídos da tarifa de 40%. Então, são produtos que foram excluídos. Avião, suco de laranja, ferro-liga, então 41% excluído. 23,2% na chamada seção 232. É uma seção que nós estamos com o mundo inteiro juntos. Aço, alumínio e cobre. É 50%, mas para o mundo inteiro. Não perdemos competitividade. Automóvel e autopeças, 25%, mas é para o mundo inteiro. Então, não é só para nós. Aí temos, realmente, 35,6%,
que, injustificadamente, nós temos 10% mais 40%, o que dá os 50% do tarifaço. Aí tem alimentos como café, carne, pescado, fruta, indústria, a indústria é muito, máquinas, equipamentos é mais afetada. A semana passada tivemos uma notícia boa, porque o Departamento de Comércio falou, olha, o que tiver aço dentro dele e o que tiver alumínio dentro dele, passa para a seção 232. Então, uma máquina, uma motocicleta, um equipamento, à medida que esse conteúdo de aço ou de alumínio passa para 232, nós ficamos igual ao restante. Isso nós contamos, deu 2,6 bilhões de dólares, o que equivale a 6,4% das nossas vendas para os Estados Unidos. No ano passado foram de 40,4 bilhões de dólares. É totalmente injustificado, porque dos 20 países do G20, só 3 os Estados Unidos têm superávit: Brasil, Reino Unido e Austrália. E este ano, a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,2%. A deles, para nós, 12,6%. Então, é uma coisa totalmente fora dos parâmetros. O presidente Lula tem orientado diálogo permanente, soberania. O Brasil não abre mão da sua soberania, Estado de Direito, separação dos poderes, que é a peça basilar do Estado de Direito, e, ao mesmo tempo, negociação e diálogo para a gente corrigir essa absoluta distorção da política regulatória. Então, drawback, reintegra, crédito, fundo garantidor e buscar novos mercados. E aí estamos indo, daqui a pouquinho, para o México. Simone Tebet vai conosco, a ministra, o ministro Fávaro também, e tem possibilidades na área agrícola, biocombustível, avião, energia, industrial, enfim, um conjunto aí de encontros. Estão indo quase 100 empresários brasileiros também nesse grupo. Mas destacar aqui a injustificada medida americana, extremamente injusta, e a disposição do presidente Lula do diálogo permanente para a gente corrigir essa questão. Enquanto isso, medida focada, pontual, temporária, de apoio às empresas e preservação do emprego.